Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Já está aqui comigo o pastor Marcílio. Pai do Senhor, evangelista Tiago, é um prazer mais uma vez estar aqui de volta no nosso programa EBC em Foco, no podcast Semear. E a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para comentar a lição de número 8, que tem por título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente assistindo este podcast. Não esquece de dar teu like, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder compartilhar e também deixa aqui teu comentário, que é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos agora, sem mais delongas, né? Vamos agora para o texto áureo. Pastor Marcílio. O texto áureo nos diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos ensina o seguinte: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 7. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo, você pode estar lendo aí da sua casa. Amém? E agora a gente vai para o conteúdo da nossa lição. Antes de começarmos no primeiro ponto da nossa lição, como já de costume, vamos então para a nossa palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave é diaconia. A diaconia, evangelista Tiago, é o serviço que envolve ações de cuidado e auxílio ao próximo. Também entendemos que a diaconia é uma vocação, é um ato de amor e dedicação ao próximo. O comentador também nos ensina dizendo que a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais com as qualificações bíblicas exigidas podem executar, podem trabalhar. E essas qualificações nós vamos ver no último tópico, né, que são os princípios. Aquele homem que tem um caráter, né, boa reputação, como diz o nosso texto áureo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, eles foram escolhidos para este importante negócio. Então, a diaconia é um importante negócio para serviço do Senhor. Hoje a gente vai aprender, né, nessa lição sobre o serviço ao próximo, né? É uma lição muito boa, no qual a gente vai aprender muito neste momento, né? A gente vai ver que nós precisamos estar prontos para servir ao próximo. Todos que têm algum serviço na igreja, todos que servem ao reino, o objetivo é sempre servir ao próximo, ajudar o próximo. Nós observamos aqui que existia na igreja primitiva, a igreja modelo, né, conflitos, né, situações de desacordo, como também confronto, né, entre ideias, porque ali nós tínhamos 2 tipos de conflito, de natureza cultural, como também de natureza social. Então, esses conflitos aqui, eles foram solucionados pelos 12 apóstolos do Senhor. Então, o primeiro conflito cultural, nós tínhamos ali os gregos, né, e os hebreus. Só que os gregos, eles também eram judeus, helenistas, que não estavam em Jerusalém, porque os hebreus eram os judeus que habitavam em Jerusalém. E os judeus helenistas eram os gregos que tiveram que sair devido à diáspora, né? Eles foram dispersos, foram para outras localidades ali. Então, o que é que nós observamos aí? Como eles foram para outro país, né, por conta disso, eles passaram a falar somente a língua grega, que é o koiné, né, koiné comum. Então, eles passaram a falar grego, porém, eles não deixaram a raiz judaica deles. Aí, o que é que acontece? As esposas deles, né, e também as viúvas ali estavam sofrendo
com discriminações entre os judeus que habitavam em Jerusalém. Então, os apóstolos, né, começou a identificar todos os conflitos que ali estavam existindo, né? Havia, portanto, ali, podemos dizer, uma barreira, né, de natureza cultural por conta da língua, mas isso aí foi resolvido. Então a gente vai ver que os apóstolos, eles estavam, né, pastor Marcílio, procurando solução. Porque sempre vai existir conflito, né, dentro da igreja, sempre vai existir conflito. Mas o importante é procurar ajustar esses conflitos. As ideias, elas são bem-vindas. E é necessário que tenha posicionamento, né, sobre cada tomada de decisão para que as pessoas executem as atividades, né, dentro de uma igreja de uma forma conjunta e não individual. A lição fala aqui de conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Que conflitos foram esses, pastor Marcílio, de relacionamento? Olhe bem, uma das questões básicas desse conflito aí é que as viúvas, aqui ó, social, Lucas vai explicar que em razão daquela diferença cultural entre os judeus helenistas e os judeus que habitavam em Jerusalém, as viúvas, né, eram desprezadas no ministério cotidiano. Está lá, aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo 6, versículo 1, quando diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos aos hebreus. Então, à medida, Tiago, que o número de discípulos crescia, surgia inúmeros, né, conflitos, ou seja, murmúrio, né, de descontentamento, ou seja, os judeus que falavam grego, né, que eram os helenistas, se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Então, qual foi a atitude dos apóstolos, dos 12 apóstolos aí? Por isso, né, nós observamos que os 12 convocaram uma reunião, olha aí, já é o princípio de solução para resolver conflitos, né? Convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, os apóstolos falando, né? Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Aí foi aí que nasce a diaconia, né? Justamente, que eles alegaram autoridade, ó, delegaram, né? Eles delegaram autoridade, né? Olha que interessante. Eles delegaram autoridade à igreja para escolher. Não disse, né, a quantidade, 7 varões ali, ó. Escolham. Teve uma assembleia, né, pastor Marcílio? Justamente. Então, quem foi que escolheu? Foi os apóstolos? Não, foi a igreja. A igreja que estava em constante oração ali. Então, para resolver aquela questão de cunho social, nós observamos o quê? Aqui diz o seguinte: o conflito se instalou e precisava de solução. E a solução apareceu, né? Então, os apóstolos tinham uma prioridade. Era o quê? Continuar, né, na distribuição da palavra de Deus como alimento espiritual. Então, eles não poderiam, eles tinham que se dedicar à oração e à ministração da palavra de Deus, ao ensino da igreja primitiva. E os escolhidos foram justamente escolhidos para servir as mesas, né? Então isso aí é um serviço nobre, como falamos aqui no início, né? A diaconia é alguém se dedicando diante de Deus para servir ao próximo, com qualificações. E essas qualificações, né, foram determinadas pelos apóstolos quando disse à igreja: escolham entre vós, como diz o nosso textual, escolham entre vós, tá aqui, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Aí eles deram o quê? As qualificações espirituais, que esses varões que a igreja deveria escolher, tinha que ser o quê? Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pois é, e que eles pudessem, né, trabalhar neste importante negócio. Que negócio é esse? Negócio social, né, que depois deram o nome da diaconia, né? Aí aqui também na lição tem o terceiro subponto, do primeiro ponto, que diz assim: qual é a prioridade?
É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Isso é muito comum acontecer nos dias de hoje. A gente sabe que todo o extremo, não é bom. Justamente. Então não adianta a igreja buscar tanto o espiritual e ser negligente no social. Tem que ter assistência social. Toda igreja que se preza, que prega a palavra de Deus, tem que fazer essas obras, né? Essas obras para o Senhor também, que são frutíferas. E já também tem igreja que faz ao contrário, né? É Vai direto só para o social e esquece o espiritual. Então tem que ser uma balança, né? Tem que estar ali, ó, tudo bem balanceado para que o Senhor seja honrado nas nossas vidas. Imagina numa orquestra, né? Numa orquestra, se tiver um instrumento ali naquela orquestra que toque um som, um sonido incerto, então ou mais alto do que os outros. Todo conjunto, né, será abalado. Ou seja, a música não terá harmonia, né? Aí para encerrar esse primeiro ponto, pastor Marcílio, aqui diz assim, ó: não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. A gente vê aqui que não adianta a gente dizer que somos cristãos, que servimos a Deus, que servimos a Jesus Cristo, que pregamos o Evangelho, se a gente negligencia essa área. Pois é, a igreja primitiva, ela nos deu o exemplo, né? Enfrentou desafios e esses desafios eles eram internos, né? Que exigiram sabedoria, né? Para manter a unidade e também a espiritualidade. Tanto é que nós já falamos aqui em algumas lições passadas que todos tinham tudo em comum. Vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos e havia o quê? Uma unidade em distribuição para todos. Não tinha ninguém importante ali. Importante era Jesus Cristo, que a palavra fosse ensinada. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a delegação de tarefas. Aí vem aqui o primeiro, o ministério da oração e da palavra. Não há conflito entre tarefas, a diaconia. Então, o segundo ponto começa dizendo assim: diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidado. Veja só, houve uma percepção da parte deles. Quer dizer, o líder, ele tem que estar, ligado, ele tem que perceber o que está acontecendo, ele tem que perceber os conflitos que está sendo estabelecido dentro da igreja. Para quê? Para que ele possa tomar uma decisão sábia. Porque um líder, ele não pode fazer, pastor Marcílio, as coisas sozinho, não. Ele não pode pegar e abraçar o mundo com as mãos. Ele tem que estar pronto para delegar as tarefas. Justamente. Aí, uma das qualificações que os próprios apóstolos pediram à igreja para escolher entre os 7 varões era uma boa reputação. E essa boa reputação, né, já adiantando um pouquinho, traduz justamente o termo, né? Que significa testemunha, aquela pessoa que tem um bom testemunho, né? Aquela pessoa que é autêntica, que é honesta, é aquela pessoa que correta, né? Que não negocia valores. Então, dessa forma, né? Nós entendemos também que o líder, né? A quem lidera, né? Também tem que apresentar essas qualidades aqui, ó. Isto é, os diáconos eram exigidos aos diáconos boa reputação. Mas, então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então, o líder que cuida de todo o rebanho também ele tem que ter boa reputação. E quando a gente olha para a igreja realmente como um corpo, como o corpo de Cristo, Jesus Cristo sendo o cabeça da igreja, a gente vai ver que os membros, cada um tem que se desempenhar bem a sua função. Por exemplo, a mão ela não pode fazer o papel dos pés. Pode? Não. Os pés têm que fazer o papel dele. A mão tem que fazer o papel dela. O coração tem que fazer o papel dele, que é de bombear o sangue. Então, cada membro do corpo, ele precisa trabalhar e fazer o seu papel. Se é diácono, faça o papel de diácono. Se é presbítero, faça o papel de presbítero. Se é pastor, faça o papel de pastor. Porque assim o corpo vai andar sincronizado, em sincronia. E vai dar tudo certo, A igreja vai caminhar. Então é muito importante que o líder,
ele tenha essa ciência, né? Ele possa observar esses conflitos que começam dentro da igreja, porque sempre vai existir conflitos, mas que esses conflitos possam ser solucionados. O segundo subponto diz assim: não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. O social é importante. Não somente o social, mas o cultural é importante dentro de uma instituição religiosa, mas o espiritual, ele é o mais importante como alimento para a nossa alma. Agora, se é o mais importante, o social e o cultural, ele também existe. Então, Tiago e demais irmãos, a distinção entre todos ali que estão responsáveis, né, pelo ministério da palavra, como também aqueles que estão responsáveis pela distribuição de alimentos na área social ou outra atribuição recebida dentro de uma instituição religiosa, tem que marcar o início, né, justamente de uma grande responsabilidade que cada um assume, como você deixou bem claro aí. Cada um assumindo suas responsabilidades, o corpo ele tende a crescer, ele tende além de ser nutrido, né, ele vai nutrir outras pessoas. Por quê? Porque a harmonia vai existir, assim como existiu na igreja primitiva. O comentarista da lição diz aqui, pastor Marcílio, tudo faz parte de uma única missão. Não são duas missões, é única, é apenas uma missão. É a missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida das necessidades, ela falha em sua missão macro. Então é importante, pastor Marcílio, a gente frisar aqui, né? Você que é um diácono, né? Você que é um auxiliar da igreja, você não é menor do que ninguém, não. Por quê? Porque na sua função você faz com excelência e a sua função é necessária no serviço da obra do Senhor. Porque a diaconia, Tiago, não diz respeito só aos cargos, né? Por exemplo, todos que galgaram, né, e foram separados ao presbitério, separado, né, também a ser um evangelista e ordenado a pastor, todos são diáconos. Não deixa de ser diácono. Todos devem servir ao Senhor, né? Agora, a gente vê algumas distinções do seguinte: não é bom, como os apóstolos aqui, os evangelistas, os pastores, né, deixar de ensinar a palavra para servir as mesas. Então, há uma organização, né, pastor Marcílio? Justamente. A igreja é um organismo vivo e, como instituição, ela é organizada. Tem que ter essa organização. Agora vamos falar um pouco, né, a gente já falou aqui, já pincelou, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Foi o que a gente falou aqui. Outro detalhe dessa delegação, né, quando os apóstolos dizem, escolhei, né, pois irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, né, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Então, essas qualificações espirituais nos diz o seguinte, que os apóstolos, eles tiveram algo de muita responsabilidade. Eles convocaram a igreja. Depois de convocar, os apóstolos estabeleceram requisitos para o diaconato, né? Quais foram os requisitos? Homens, né, pessoas habilitadas para este importante negócio, e que esse negócio sejam homens o quê? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E outro detalhe, a igreja escolheu os candidatos, apresentaram os candidatos, né, aos apóstolos, e os apóstolos delegaram a função dos diáconos, né? Ou seja, as funções aos diáconos. Então, a partir daí, né, eles continuaram servindo e seguindo os princípios cristãos estabelecido pela igreja primitiva. Aí é onde nós vamos observar aqui que essa qualificação da diaconia, ela está justamente no terceiro tópico nosso aqui, que foram homens escolhidos com qualificações bíblicas exigidas, homens que tinham a capacidade espiritual para exercer aquela atividade. Agora, outro detalhe, Tiago, e irmãos que estão nos assistindo, essas qualificações, né, que cada um tinha, não era para orgulho próprio, mas era para serviço
da igreja. Começou com o quê? Com um pequeno conflito. Então, com certeza, foi resolvido esse conflito e a igreja continuou a sua marcha, crescendo em números, né? Crescendo em glória para o Senhor Jesus. Amém, pastor Marcílio. E a gente vai ver que essa escolha, né, foi uma escolha minuciosa, não foi de qualquer jeito. A gente vê no texto, né, dentre vós 7 varões de boa reputação, quer dizer, teriam que ser varões que dessem bom testemunho. Não era qualquer tipo de varões que vivia a vida de todo jeito, não. Tinha que dar testemunho. Por quê? Porque eles iam fazer parte, ali eles iam cuidar de quê? Das mesas, né? E isso é um serviço maravilhoso, cuidar da mesa. Deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou martir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, uma pessoa correta e que não negocia valores para exercer a função. Infelizmente, nós observamos que entre nosso meio existe aquelas pessoas, né, que exercem ou enxerga nos diáconos, né, como uma pessoa de um obreiro de classe inferior. Ele é igual a um pastor. Ele é igual a um presbítero a um evangelista, né? Só que com diferentes funções. Mas todos nós somos irmãos. Irmão, se alguém lhe chamar de irmão, não é? E você não pode repreender porque deixou de te chamar de evangelista. Evangelista é apenas uma função que você exerce, né, dentro de uma instituição religiosa, né, que tem que ser honrada, que tem que ser respeitada, mas você nunca deixou de ser irmão, né, você nunca deixou de ser servo. E aí, servo de Deus, Pai do Senhor? Ué, amém, porque você é servo de Deus, não é verdade? Então, essa foi um privilégio para a igreja ter a oportunidade de escolher pessoas que eram ilibadas, pessoas que tinham caráter. Então, esses escolhidos, eles tinham caráter. Então, quem foi esses homens escolhidos, como diz, né, o versículo 5 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos? Foi um parecer que contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, não que os outros não fossem, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram os escolhidos. E ali, entre a igreja primitiva, será que não teria outros irmãos? Sim, com certeza, mas os escolhidos pela igreja foram esses, apresentaram os apóstolos, oraram e designaram, né, o trabalho de diaconia para servir à mesa, ajudar principalmente as viúvas e nas demais atividades da igreja. E a gente pode abrir um parênteses para falar também aqui, pastor Marcílio, a necessidade dele ser também cheio do Espírito Santo. Então, veja, é um serviço aparentemente material, não é? Porque é de ajudar o próximo, né? É de ver as necessidades do próximo, mas eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles precisavam que o Espírito Santo desse discernimento para eles, para mostrar a eles o que eles deveriam fazer. Discernimento é o que está faltando muito na vida de muitos obreiros nesses últimos dias. Essa é a palavra. Pastor Marcílio, a gente está chegando já no final da nossa lição. A sinopse 3 diz assim: a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso, não é de qualquer jeito, tem que ter compromisso para fazer, tá? E fervor espiritual. Tá vendo aí essas qualificações que foram exigidas pelos apóstolos? Eles exigiram e a igreja cumpriu, né, na íntegra a exigência dos apóstolos. A conclusão, pastor Marcílio, diz assim: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração, da pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo,
A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Olha, a Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, todos nós que somos obreiros precisamos nos cuidar, né? Procurar se alimentar bem, não dormir tarde demais, acordar cedo. Né? Então, quem acorda cedo rende mais. Né? Tem muita atividade a ser feita no dia a dia, mas nós vamos ganhando com isso. Agora a gente tem que aprender a respeitar o limite do nosso corpo e procurar, principalmente quando nós estamos em viagem, estamos fora, não comer qualquer coisa. Né? A gente tem que preservar, cuidar do nosso Aí a dica do pastor Marcílio. É verdade? Apesar que eu preciso, né, cumprir aquilo também que eu estou falando, exercícios. A gente fazer exercício físico é fundamental. Não é fácil, mas é fundamental. Justamente, né? Eu estou assim com o pé atrás assim ainda, mas eu vou voltar à elite, né? À elite. Amém. Pastor Marcílio, Deus te abençoe. Amém, evangelista Tiago, a todos vocês que nos deram a honra de mais uma semana estarmos aqui, né, neste assunto maravilhoso, a igreja em Jerusalém, ensinando sobre a comunhão, a fé, a doutrina, né, que é a base para o crescimento da igreja, em meio às dificuldades, às perseguições que a igreja, como também os conflitos que ela vem enfrentando dia a dia. Pastor Marcílio, já vamos para a lição 9, né? Próxima lição, a lição 9. O tempo está voando demais. O que é que a gente vai estudar na lição 9? Uma igreja que se arrisca. Meu Deus, tá bom demais. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado por ficar com a gente até o final. Eu acredito, né, que você também aprendeu, como nós também aprendemos aqui neste momento. Então, na próxima lição, estaremos esperando você aqui mais uma vez. E como de costume, nós iremos encerrar com a oração. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, meu Deus, por estes momentos que o Senhor nos deu para estarmos aqui, Senhor, comentando, aprendendo desta lição tão rica. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa olhar para o nosso próximo, como olhamos para nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a fazer, Senhor, o social. Pai querido, Pai amado, te agradeço pela vida do pastor Marcílio. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada ouvinte que também assistiu a este programa. Pai amado, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.